Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Evangelho Comentado e hoje, mais uma vez, vamos dar prosseguimento nesse capítulo fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, que é não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que ele nos traz ensinamentos assim maravilhosos, nos abre uma luz fantástica para que através da nossa ignorância espiritual possamos enxergar além daquilo que nós vemos no nosso dia a dia, através da matéria. E hoje nós vamos tratar de não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Na mesma forma de parábolas que Jesus falava à época, Daniel, o que nos traz para o nosso entendimento espiritual essa colocação? Como sempre, Jesus traz do cotidiano, né, contextualizando o cotidiano, os seus ensinos no sentido de levar as pessoas a compreender na magnitude da sua representação. Quando ele diz que não são os doentes, senão aqueles que precisam de médico, né, e não propriamente os que têm saúde, a gente compreende, né, que como almas enfermas, porque todos nós trazemos enfermidades maiores ou menores, mas somos portadores de enfermidades, e não é necessariamente enfermidades corporais, porque elas nada mais são ou nada mais representam do que as enfermidades morais que somos portadores, né? Então, Jesus está dizendo assim, olha, se você é um enfermo moral, eu tenho a vacina para você, né? É para você, entende, que eu estou propondo a medicação. E a medicação se chama Evangelho de Jesus, né? Então ele diz assim, ora, quem não está doente, quem não possui enfermidades, é porque já inoculou, né, a vacina definitiva. Para esses, Jesus já fez o resultado que ele deveria fazer. A medicina crística, ou seja, aquela capaz de reformar as estruturas morais da criatura, já deram o resultado. Então a criatura já tem na sua estrutura espiritual todos os conteúdos propostos pelo Cristo. Não é para este que Jesus veio, porque ele já se curou, digamos assim. Mas é para o doente, para aquele que traz as chagas morais, às vezes profundas na sua intimidade, né? Então, o ensino de Jesus é para fazer com que a criatura levante-se do leito espiritual, que às vezes é um leito de morte mesmo. Há criaturas profundamente enfermas, né? Então, a proposta que Jesus leva é uma proposta esperançosa para este ser, no sentido de resgatar, dar-lhe saúde, que não é a saúde do corpo, porque fatalmente em algum momento nós vamos enfermar. O corpo vai enfermar, né? Mas é a saúde espiritual. Podemos trazer enfermidades orgânicas, mas a saúde que efetivamente interessa é a saúde de ordem espiritual. Porque a criatura que efetivamente deseja a sanidade espiritual é que busca o remédio qualificado. Então, a expressão de Jesus, que ele não veio para os que estão sadios espiritualmente, porque esses já não precisam mais, eles já se resolveram, mas ele veio para aqueles que estão enfermos. E a rigor, queridos irmãos, queridas irmãs, não há nenhum ente no planeta Terra, encarnado ou desencarnado, que não necessite de Jesus. Não há nenhum. Todos os bilhões de espíritos que gravitam na psicosfera do planeta, precisamos de Jesus e diríamos urgentemente. Urgentemente, né? Nós vemos que quando Jesus conosco esteve aqui no planeta, ele sempre está, dizemos, encarnado, Sempre. né?
Jesus se acercava sempre dos pobres, deserdados, né? daquelas pessoas assim, mais necessitadas, né, Daniel? Sempre isso, em vez de procurar, né, os doutores, os ricos, os sadios, aí que você colocou agora que vem explicar exatamente o porquê, né? Mas mesmo assim, veja, Jesus era um cidadão que vivia a sociedade na qual estava inserido. Sim. Vamos encontrá-lo com Simão, o rico, no banquete extraordinário ocorrido na casa, onde a mulher equivocada fora lançar um vidro de perfume nardo sobre ele para untar-lhe o corpo, né? Vamos encontrar ele com os doutores da lei. Recordemos a presença de Nicodemos em Jesus. Vamos encontrar Jesus vivendo as questões ligadas à religiosidade. Vamos encontrá-lo na sinagoga, né? Vamos encontrá-lo nas ruas empoeirentas, junto aos pobres, mas também junto aos mais representados socialmente. Recordemos que fora à casa de Zaqueu, o rico cobrador de impostos, oferecendo-se para hospedar-se no seu palacete. Então, é um equívoco imaginar que Jesus só vivia com os leprosos, com as mulheres da vida, com as pessoas malqueridas. Absolutamente. Ele era um cidadão social. Ele teve interferência com todos os elementos sociais. É natural que a sua preferência pelo nível de necessidade, razão pela qual o dito dele, que ele não veio senão para os doentes, porque é eles que precisam de médico, né? Nem sempre os que estão nos palácios, os que estão acolhidos em lençóis de linho, sabem a dor dos que estão na mansarda, no tugúrio, na favela. Então Jesus, que poderia ter nascido na sede do governo romano, mas preferiu nascer na manjedoura, junto dos animais, né, para dar demonstração que a humildade é uma virtude, porque ela é legítima na criatura por representar um estado moralizado de conquista espiritual. Ele não nasceu lá para dizer que ele era pobrezinho, coitadinho. Absolutamente. Ele poderia ter nascido onde ele quisesse. Na sede do governo de Roma, nos palácios mais bem estruturados. Mas nascera numa manjedoura, numa estrebaria, numa gruta, junto dos animais. E a sua vida é uma vida de entrega legítima à manifestação da humildade. Mas em momento algum recusou-se estar com os doutores, com os que comandavam as sociedades, com os ricos, com os proletariados, né? Com os homens do povo. Ele viveu a sociedade na qual ele estava inserido. Se ele não fosse representativo dessa sociedade, seguramente os que o crucificaram não viam nele o perigo que ele poderia representar. Então, Jesus não é um revolucionário. Jesus é aquele que foi capaz de amar intensamente a humanidade, não importando as condições em que ela se situava. E graças a isso e graças a ele, que criou-se, né, e instalou-se no planeta esse divisor antes do Cristo e após o Cristo. Porque a verdade chamada Jesus Cristo, ela é eterna. E aonde nós formos, aonde olharmos, aonde estivermos meditando, sentindo, nós vamos sentir uma verdade chamada Cristo. E esse Cristo está hoje junto conosco em um livro chamado Evangelho.
vários evangelhos, mas nós trazemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um evangelho construído numa didática fantástica para o nosso melhor entendimento. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Caro amigo telespectador, estamos de volta com o programa no quadro no entorno da mediunidade, e eu quero retomar aqui o assunto do processo mediúnico, é tema que eu já iniciei no programa anterior, porque é interessante esse assunto, a gente discutir sobre sempre uma nova ótica, né? Eu destaquei que a alma tem um perispírito e que a esse conjunto, né, dá-se o nome de espírito, alma com perispírito. E quando o espírito reencarna, a gente conhece esse conjunto espírito, alma, perispírito e corpo como ser humano, né, como nós, né? Então esse é o conjunto que trata a doutrina espírita. Falei também que através das revelações de André Luiz, através do Chico Xavier, 2 corpos novos apareceram nas revelações. Um chamado corpo vital, aquele que aglutina o fluido vital, as energias do fluido vital, que anima a vida orgânica, né? E o outro chamado corpo mental, que seria como se fosse uma partição do perispírito, que é como uma espécie de caixa preta, né, indestrutível, mesmo que o perispírito perca a forma por algum processo de autodestruição, de obsessão, que perca a forma humana, essa caixa é intocável, lá está toda a história do espírito, está toda a memória do espírito, porque no conceito geral a memória do espírito está no perispírito, então é uma partição desse perispírito, né? Então, esse é o assunto que nós tratamos na semana passada. Assim, também falamos sobre a epífise, a pesquisa do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, iniciada na USP, nas meados da década de 90, em que ele chegou à conclusão, né, de que a presença de cristais de apatita em maior ou menor quantidade define, de certa forma, maior interação que o indivíduo tem. Num estudo de tomografia, né, que ele olhando aquela glândula, né, que foi feita a tomografia, onde não aparecia a presença de cristais de apatita, muito embora eles possam até existir, segundo ele, né? Essas pessoas que tinham menos, elas entravam em desdobramento mais fácil, muito facilmente, muito automaticamente, o que caracteriza a libertação do espírito do seu corpo e a interação com o plano espiritual de uma forma mais simples, né? Então, dou procedimento ao processo mediúnico, destacando, né, que Kardec dá ênfase de que o perispírito é o elemento de comunicação entre os espíritos e entre esses e os médiuns. Quer dizer, ele é o intermediário do processo físico, né? Ou seja, o espírito pensa, cria um desejo de comunicação com um alvo, um público-alvo, e sem que nós saibamos como é que essa mecânica se dá, né, essa ligação do ser pensante com o seu perispírito, né, produz uma onda de comunicação, uma faixa de frequência que é sintonizada pelo público-alvo, né? De uma forma simplista se diz, a linguagem de comunicação do espírito é o pensamento. Mas isso é simples, mas como é que funciona isso? A gente sempre está curioso. Ele pensa e daí? E daí? Fica uma interrogação, né? Muito simples. Então o perispírito eu descrevo assim como uma espécie de radiotransmissor e receptor, quer dizer, um equipamento de 2 vias, que é o meio técnico do processo de comunicação espiritual, mas o responsável é sempre o espírito. No processo mediúnico, a única diferença é que o intermediário é um espírito encarnado, ele possui um adicional, que é o corpo físico, e algumas restrições que o limitam para a comunicação sem ruídos. Tem também o limitante, né, relacionado ao seu maior ou menor grau de interação com o plano espiritual e com a sua capacidade de retransmitir sem interferência da própria mente. No processo de comunicação do espírito com o médium é exatamente o mesmo para se comunicar-se com outro espírito. A ligação sempre será de perispírito para espírito. A conexão feita através, então, dos perispíritos, que buscam encontrar uma frequência de sintonia com o menos ruído possível, que nem se fica no rádio tentando não sintonizar uma estação sem que haja ruído, né? Sem que haja interferência, e às vezes a frequência está fora da tua faixa, né? A frequência de comunicação entre a fonte, que é o espírito comunicante, e o receptor, que é o médium, tem que estar na mesma faixa de sintonia, para que seja possível alcançar.
Por exemplo, um espírito de alta evolução vibratória, de alta elevação, que tem uma vibração mais alta, ele tem uma frequência de comunicação em faixas mais elevadas que muitas vezes é muito difícil de ser sintonizado por muitos médios. O médium sente a presença, isso eu já percebi, né? Ele sente que tem ali uma entidade de luz muito grande, mas ele não consegue sintonia, né? Ele tem dificuldade porque o médium, por estar encarnado, está em frequências normalmente mais baixas. De um modo geral, as entidades inferiores, né, são as mais fáceis de sintonia, porque pelo fato do médium estar encarnado, né, sua frequência naturalmente é mais baixa. Os vícios e os hábitos alimentares, os pensamentos que normalmente transitam com maior frequência na mente do médium, são elementos que acabam por definir a faixa de frequência vibratória do próprio médium, naquela que ele está constante. Mas há também relatos que a ação magnética de mentores espirituais pode dar um plus, né, no nível vibratório do médium, para que a comunicação com entidades de mais elevadas se estabeleça, porque há um propósito, uma necessidade que isso faça, né? Da mesma forma, essas entidades muitas vezes buscam reduzir o seu padrão, né, vibratório, forçando para facilitar essa ligação, porque é importante esse objetivo seja alcançado, né? Outro fator do processo mediúnico é relacionado com maior ou menor capacidade de capturar a frequência de sintonia do espírito. Está relacionado com o nível de desdobramento ou esterilização do perispírito que o médium tem. Ele pode estar na faixa certa, mas ele tem um radinho ruim, né? Um equipamento que não capta o sinal, a antena dele é fraca, ou seja, ele não tem uma entidade muito extensiva, então ele tem dificuldade dessa conexão. Esse é um fator limitante, né? Por exemplo, a chamada mediunidade ostensiva está definida pela capacidade fácil de interação do espírito do médium com os espíritos, pelo seu desdobramento. Então, ele é como se tivesse uma antena de grande capacidade de captura do sinal. Em condição de maior desdobramento, o fator limitante da comunicação, né, ele está estabelecido como um nível de qualidade e de profundidade da comunicação. Pode ter ruído, pode ter um sinal, pode ser que aquela mensagem não seja aquela que ele realmente está pensando no seguinte. Outro fato importante é analisar o fator relacionado à capacidade de entender a mensagem. Primeiro, se o médium tem desdobramento, fácil, interrelaciona, tudo bem, né? Outra agora é a capacidade que ele tenha de compreender, de entender, né? Está tudo em harmonia, tecnicamente está perfeita a faixa de sintonia, estão na mesma vibração, mas o médium não tem capacidade de entender, principalmente se os assuntos que são tratados estão no campo de uma filosofia ou de ciência um pouco mais profundo. Por isso que Kardec recomenda, estude sempre, né? Se instrua para facilitar a intermediação de assuntos que estão fora da sua faixa de conhecimento, né? Há médiuns que têm convicções próprias, né, e não retransmitem aquilo que o espírito quer dizer. Eles sempre não concordam com isso, não passa. Outros fazem adulteração do conteúdo, né? Colocam o seu próprio pensamento. E alguns são as manifestações anímicas. É a manifestação da própria alma, ou não é a manifestação de espírito, mas o médium desdobra-se, acessa memórias do passado, né, de vidas passadas, uma personagem que ele exerceu que está mal resolvida, se manifesta e como se ali fosse uma entidade. O orientador e o doutrinador, ou o dialogador, que seja o que for, que perceber isso deve tratar esse indivíduo como se fosse uma comunicação mediúnica, né? De qualquer forma, esse é um assunto de relevância, né? Nós fechamos por aqui, pense sobre o assunto, fique sempre ligado no nosso programa e tchau. Olá, que grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Nosso muito obrigado, nosso fraternal abraço, rogativas a Deus por todos nós. Gostaríamos de conversar um pouquinho hoje. Nós estamos buscando dentro da consolação aquilo que nos atinge, o cotidiano, que a gente vê, a busca de todos nós, né? Observa a busca de todos nós. Ter religião. A palavra religião é religação. Religar quer dizer
a criatura e o Criador. Somos filhos de Deus. Buscamos nos religar com Deus. Então, nós ainda vivemos em um tempo em que nós precisamos, sim, nos dedicarmos à nossa religião. Não importa, para nós espíritas, nós respeitamos todos os credos, todas as religiões. O espírito Emmanuel, que psicografava através de Francisco Cândido Xavier, chegou a dizer no momento que toda religião é boa, aquela que faz da criatura, do seu seguidor, um bom cristão, no sentido um homem de bem. Então, nós seguimos, o nosso modelo guia é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós observamos todos os seus ensinamentos e procuramos, então, tentamos num esforço contínuo, porque sabemos que não é tão fácil, mas que será um dia a finalidade de todos, né? Nós buscaremos nos aperfeiçoar, nos aproximar de Deus, estarmos com o Pai, e o caminho é através do Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Num sentido, não literal da palavra, no sentido de que o caminho que ele nos apresenta são os seus ensinamentos, a conduta moral que devemos ter. Ter religião é extremamente importante. Nós verificamos muitas pessoas, em algumas passagens de Jesus também ele assim falou, né? Uma delas é o retorno do filho pródigo, né? Que foi a um país longínquo, ou seja, longe de Deus. O próprio, os 10 mandamentos, que está lá colocado, que nós devemos guardar um dia. Não estamos dizendo, porque nós, do Espiritismo, não entendemos que seja um dia localizado, mas seja um momento, um espaço em que nós temos que nos dirigir a Deus, ou seja, fazer o aprendizado do Espírito nesse caminho. Então nós precisamos dessa ligação. Nós vemos no exemplo do Cristo também, que inúmeras vezes ele se afastava dos seus apóstolos, dos companheiros em que ensinava, e ele se afastava em soledade, em solidão, para conversar com o Pai. E assim nós vamos observando a necessidade da religião. Nós vemos, e podemos trazer isso apenas como um aprendizado, sem crítica alguma, de que muitas pessoas se sentem vazias. O vazio existencial, como a própria psicologia trata, ou alguns outros caminhos tratam. Nós vemos pessoas que, dentro do conceito do mundo, possuem absolutamente tudo, dentro daquele conceito que a maioria das pessoas, de regra geral, diz isto é felicidade. Isto é o que eu busco, ou seja, ela tem todas as possibilidades econômica, financeira, sucesso, beleza. No entanto, a gente vê inúmeras pessoas cair por caminhos da desgraça, pela drogadição, né? Pelo vício e até mesmo pelo suicídio. Então a gente tem que se questionar. Mas se ela tinha tudo dentro do conceito do mundo de que isso é a felicidade, por que ela chegou nessa miséria profunda, nesse poço sem fundo? Nós teríamos que olhar esse conceito. E aí nós vamos buscar a grande fome espiritual, que preenche as nossas vidas, que nós precisamos buscar a nossa essência. A nossa essência é divina. Somos filhos do Criador. Portanto, somos espíritos imortais. Nos negar a nossa essência é entrar num grande vazio que o mundo não dá conta de dizer a nós, de trazer a nós respostas em que precisamos ter paz de consciência, ter sossego na alma, ter alegria de viver e ter a esperança. Quando nós não buscamos a religião, como é que nós vamos nos confortar e compreender quando uma família perde um jovem, um filho muito jovem ou uma criança? Quando uma família recebe no seio do seu lar alguém com uma deficiência muito grande? Quando alguém fica doente, perecendo, que está em estágio final? Quando alguém chega a olhar para si mesmo, olhar no espelho e verificar que as marcas do tempo ali chegou e que a fatalidade se aproxima. Ninguém ficará e ultrapassará esse tempo. Há uma validade ao nosso corpo físico, digamos assim,
Nós temos um período de vida. E aí, o que sobra? Nós vemos muitas pessoas que chegam a uma idade avançada que não se preocuparam e não se encontraram dentro de um contexto religioso ou buscar compreender. Não é essa profissão de fé superficial que nós falamos. Nós falamos de buscar a essência, buscar quem eu sou, para onde eu vou, qual é a minha finalidade, por que eu sofro assim, por que eu estou aqui, né? O que seria importante eu vivenciar, eu fazer? Nós assistimos uma reportagem em que nos chamou bastante atenção. Perguntava-se para uma jovem, para as pessoas ali que estavam sendo entrevistadas, sobre a morte. Algumas pessoas têm medo de falar da morte, acham que é algo que é para se isolar, não é para se conversar. Muito pelo contrário, é algo que vai acontecer conosco. Bom que nós nos preparemos para a morte. Bem viver, bem morrer, né? E a continuidade do morrer é apenas o corpo físico. A continuidade da vida está aí. E a jovem, então, quando questionada, ela dizia para consigo mesma: eu só me pergunto hoje se eu tivesse passado pela minha vida e não tivesse feito nada de bom e nenhum bem a ninguém, como eu estaria hoje. Eu acho que seria uma tristeza muito profunda e que eu diria assim: eu não estou preparada ainda para morrer, eu preciso produzir o bem. Então veja, são finalidades que a pessoa busca, porque esse bem que a jovem se referia é aquilo que lhe preenche a alma, é a convivência humana, é o sentimento humano sendo trabalhado, é o amor sendo trabalhado. Isto não deixa de ser arar, também é orar. Isso não deixa de ser a religião, a nossa conduta perante o outro, aquilo que Deus espera de nós, que amemos o outro como nós amamos a nós mesmos. Então nós vamos nos preenchendo desta ligação que é a essência da vida, porque a vida é cheia de finalidades, de progresso que nós realizamos. Nós olhamos ontem para a nossa vida ou nas nossas lembranças, nós temos muita coisa a dividir com os amigos e com os familiares que está em nossa lembrança. Nós possuímos uma identidade. E normalmente essa identidade vem com muita alegria quando nós falamos do bem e das realizações que nós podemos fazer. Então nós não podemos ter uma vida sem que nós façamos essa religação com Deus, com o Criador, porque nós estamos de passagem aqui na Terra. Logo estaremos retornando. Então nós encontramos diversas pessoas que no final da sua vida pegam um livro sagrado e procuram de porta em porta alguém ou uma religião que possa lhe preencher a alma. Façamos esse exercício bem antes na nossa vida. É muito importante a nossa ligação com Deus, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa boa conduta. Nosso exemplo é Jesus Cristo. Não podemos esquecer desse exemplo maravilhoso, desse Espírito que nos guia, desse querido Espírito angelical que é o condutor das nossas vidas. Então nós precisamos de religião. Fique conosco, continue assistindo os nossos quadros, é uma alegria estarmos juntos. Muita paz. Olá, amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Você já ouviu falar do Espiritismo? Por certo que já, porque hoje em dia a mídia, as novelas, filmes têm aparecido por aí falando do Espiritismo. Até bem pouco tempo era até feio, heresia ser espírita. Hoje, com essas mídias e com essas ocorrências, aumentou o número de simpatizantes da doutrina espírita. E hoje, para alguns, até status ser espírita. Mas, se você ouviu falar do Espiritismo, o que você ouviu falar? Muitos ainda têm ouvido, diante das tolerâncias de algumas religiões,
que o Espiritismo trata com o demônio, que o Espiritismo lida com o capeta. É isso que você ouviu? Você já parou para pensar sobre isso? E se você ouviu isso, como é que você se portou diante desta observação? Você aceitou essa informação ou procurou enterrar-se? Procurou entender se realmente era esta a situação? Esta é a atitude de quem recebe uma informação e vai atrás para verificar. É a forma inteligente de verificar se realmente aquilo que está se falando é um processo, é consequência de uma intolerância, de alguns interesses não muito declarados e assim por diante, assim como foram as fogueiras na época negra da humanidade, a intolerância posta em nome da religião. Mas você já leu alguma obra espírita para se esclarecer e saber se esta afirmativa ou qualquer afirmativa, favorável ou desfavorável, tem fundamento? É a única forma inteligente de buscarmos, madura, de pessoas que pensam, de buscarmos nos inteirar daquilo para o qual formamos opiniões. Ou recebemos estas informações e vamos distribuindo por aí. Para esclarecer um pouquinho, você sabe que o primeiro e maior princípio da doutrina espírita é a crença na existência de Deus? Será que isto é compatível com quem cultua o capeta? Que você já parou para pensar? Será que este capeta está induzindo as pessoas a acreditarem em Deus? Mas aí ele estaria dando um tiro no pé. Está conduzindo as pessoas na direção de Deus com o intuito de ludibriá-las? É isso que se diz muitas vezes por aí para justificar essa questão, quando alguém levanta a questão de que a doutrina espírita tem como base Deus, como Pai e Criador, o ser maior. Aí teríamos que pensar que alguma coisa está equivocada. Mas você sabia que a doutrina espírita prega a prática do bem, o amor ao próximo? Que a sua máxima de comportamento, a proposta de comportamento que é de que fora da caridade não há salvação? Estes ensinamentos vão na direção dos ensinamentos de Jesus? A doutrina espírita tem como base os ensinamentos de Jesus. Então, teríamos que entender que o dito demônio, que para a doutrina espírita, no sentido tradicional de demônio, não existe, pessoas destinadas infinitamente para o mal, eternamente para o mal, são pessoas que momentaneamente estão numa situação e gostam de perturbar. Mas ele induziria os filhos de Deus a caminharem na direção de Deus ou na direção contrária? Os ensinamentos da doutrina espírita só tem sentido se o homem passar a mudar o seu comportamento. Ela busca convidar o ser humano a travar uma luta contra as suas imperfeições. Isto é divino ou isto é demoníaco? Pare para pensar. E se isto é demoníaco, o demônio está conduzindo o ser humano, é um demônio bonzinho este, né? Conduzindo o ser humano a praticar o bem. Percebe que não tem sentido estas afirmativas? Precisamos nos inteirar daquilo que a gente ouve e procurar entender efetivamente aquilo que a gente ouve. A doutrina espírita prega, como resposta a uma questão de Allan Kardec aos espíritos, qual o ser maior que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia? E os espíritos respondem: Jesus. Então, Jesus é o ser maior que deve servir de referência para as nossas vidas? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Cristo. Portanto, é isto que a doutrina espírita propõe. Portanto, estaria numa linguagem conhecida pelos brasileiros, o demônio agindo desta maneira, conduzindo os seres que lhe são afetos na direção de praticar o bem, na direção do Evangelho de Jesus, o demônio está fazendo gol contra, não lhe parece? Então precisamos refletir um pouquinho. Estas são apenas algumas lições que a doutrina espírita nos convida-nos a mudar de comportamento na direção do reino dos céus, que deve instalar-se no coração do homem. Então
Então esta é a proposta. E o único caminho é a caridade. A caridade é proposta por Jesus, nos moldes propostos por Jesus. Não seria interessante que você procurasse inteirar-se a respeito da doutrina espírita? Será que você não está perdendo a oportunidade de ter informações que possam ser úteis para você enfrentar as suas dificuldades, as suas experiências na vida? Buscando compreender a vida com mais profundidade? É isto que a doutrina espírita nos traz. Ela traz questões sobre a vida de maior profundidade, procurando conduzir o ser humano na direção da perfeição. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, tem uma passagem que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelas lutas que trava contra suas próprias imperfeições. Olha que convite a doutrina está nos fazendo. Para sermos espíritas, temos que fazer o esforço de caminharmos na direção do bem. Você acha que isto é demoníaco? Isto é questões para ludibriar, trazidas por aqueles seres perturbados aos quais chamamos de demônios? Será que ele estaria caminhando nessa direção para ludibriar? E haja vista as experiências negativas que vivemos, haja vista a situação de conflitos que vivemos no mundo, ele está sendo bem-sucedido? Ou seja, ele é mais forte do que Deus? Consegue, pela ludibriação, pelo engodo, consegue desviar os filhos de Deus da rota que devem seguir na direção do Pai, na direção do amor? Porque caminhar na direção de Deus é caminharmos na direção do amor. Será que ele está vencendo essa batalha? Será que você pensa sobre isso? Não. A doutrina espírita vem nos mostrar que as nossas mazelas são consequências dos nossos próprios equívocos, dos erros que cometemos e que precisamos modificar, corrigir. Então, se você ouviu falar da doutrina espírita e não foi atrás de entender o que se trata e buscar entender as lições que ela encerra, talvez você esteja perdendo uma grande oportunidade de compreender a vida com mais profundidade, buscar definir melhores rumos em suas vidas. Se a sua vida está passando por dificuldades, busque entendê-la. Diante das dificuldades, eu tenho dito com frequência, ao invés de ficarmos reclamando e achando que a vida está ruim, reclamando de Deus, da sua justiça, achando que Deus é injusto, nós devemos ir atrás de respostas. E fazendo parte das 3 grandes revelações, ou seja, como sendo a terceira grande revelação, a primeira com Moisés, a segunda com Jesus, a doutrina dos Espíritos vem completar uma grande obra divina na direção de conduzir o homem na direção do amor, no sentido de conduzir o homem na direção do amor. Busque respostas. A doutrina espírita tem muitas para te auxiliar. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Nossa proposta hoje é refletirmos sobre o tema Amor Cristão. Por que esse tema exatamente? Nós nos dizemos espíritas cristãos. Há outras religiões, nossos irmãos, que são da religião X ou Y ou Z, cristãos. E a nossa proposta é refletirmos para que nós, espíritas, nessa proposta, possamos inverter um pouquinho essa expressão. Nós somos cristãos, espíritas. Isso faz uma enorme diferença. Que quando nós colocamos o fato de sermos cristãos, em primeira análise, como sendo o aspecto mais importante dessa titulação ou dessa denominação, nós somos seguidores do nosso Cristo. Christos, em grego, quer dizer, o ungido. Jesus, o Cristo. Jesus, o Filho da pequenininha cidade de Nazaré. Esse é o nosso modelo e guia. Se ele é o nosso modelo e guia, nós podemos confrontar ou comparar nossos comportamentos religiosos, como espíritas, ou dos irmãos de outras religiões,
com o comportamento do Cristo, o comportamento cristão. E quando nós comparamos nossos comportamentos com o do Cristo, nós vamos entendendo a distância que nós temos ainda para sermos perfeitos. Essa é a distância que temos que percorrer. Basta comparar nossos pensamentos, nossos desejos com os do Cristo. E vamos entendendo que esta é a diferença que nos separa. Os primeiros cristãos, Jesus escolheu a dedo um conjunto de pessoas muito simples, pescadores em sua maioria. Depois da morte de Jesus, esses pescadores, seguidos por Simão, Pedro, ou a rocha, como foi apelidado pelo próprio Jesus, criaram a Casa do Caminho, uma casa que abria as portas para todas as pessoas que por ali passavam e precisavam. Doentes, pobres, miseráveis, com suas chagas, abandonados, eram ali acolhidos, recolhidos pelos discípulos, já agora apóstolos, e atendidos e amados para que pudessem, ao seu turno, seguir viagem. Muitos não seguiam viagem, acabavam ficando e se tornavam voluntários da própria Casa do Caminho. Era o comportamento cristão. E mesmo entre esses seres que são os anjos da história cristã, nós encontramos as diferenças, as divergências. Tiago, por exemplo, o irmão que trabalhava com Pedro na Casa do Caminho, era um judeu convertido ao cristianismo, exatamente por Jesus, mas que queria pregar o cristianismo mais focado nos judeus. Os gentios, que são as pessoas comuns, os não-judeus, que eram convertidos, por exemplo, ao cristianismo, não almoçavam na mesma mesa que Tiago e os judeus convertidos ao cristianismo. Havia esta separação. A história maravilhosa daquele primeiro perseguidor do Cristo, Saulo, convertido na porta de Damasco, curado, e agora como Paulo, um nome romano, saindo divulgar o cristianismo aos quatro ventos. Paulo era um defensor desta igualdade, de levar a palavra do Cristo para as pessoas comuns, para os gentios, não exigindo deles que tivessem um comportamento judaico, que mantivessem dogmas judaicos para serem cristãos. Houve até uma diferença, um anátema, onde Paulo teve que conversar muito sério, muito franco com Pedro, em público, repreendendo o comportamento daqueles cristãos judeus, ou os judeus cristãos, inclusive de alguns discípulos diretos de Jesus, que almoçavam separadamente dos gentios cristãos, dizendo Paulo que somos um corpo só. Quem é cristão segue o Cristo, e nesse sentido somos todos iguais. Almoçamos juntos, podemos dormir juntos, abraçados pela mesma causa, pelo mesmo ideal. A história de Paulo, o apóstolo, é a história de alguém que, quando entende a mensagem cristã, quando conhece o Cristo, sai divulgar com a sua própria vida como força motriz de movimento, de propagação, vai fundando igrejas nas principais cidades do Império Romano, vai sendo perseguido e mesmo entre os cristãos primitivos haviam as subdivisões. Havia os cristãos que seguiam Pedro, havia os cristãos que seguiam Paulo, havia alguns cristãos que se denominavam cristãos puros, e eles tinham rixas, tinham divergências que precisavam ser constantemente alimentadas, melhoradas. Paulo, angustiado por não poder visitar constantemente todas as igrejas nas cidades, ora a Deus pedindo uma ajuda, e a inspiração veio direta de Jesus, dizendo a ele: meu filho, sigas caminhando e, não podendo ir das cidades, escreve cartas para essas cidades. Estevão, que foi aquele primeiro mártir cristão perseguido exatamente por Saulo, a vida anterior de Paulo, lhe dará inspiração na feitura dessas cartas. Assim nascem as epístolas aos Coríntios, aos Romanos e tantas outras belíssimas. Numa delas, aos Coríntios, aquele poema do amor, onde Paulo explica o que é o amor cristão, que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo crê. Nós, cristãos, deveríamos olhar uns para os outros com o olhar da humildade, com o olhar da fraternidade, da igualdade. Nossos irmãos de outras denominações cristãs são nossos irmãos e merecem nosso carinho, nosso respeito.
Podemos ter diferenças dogmáticas ou teóricas na doutrina em que nós professamos, mas na prática, quantas coisas podemos aprender uns com os outros? Nossos irmãos cristãos de outras denominações fazem uma prece antes de comer o alimento, e muitos espíritas não fazem. Comem na frente da televisão, como se aquilo fosse uma coisa mais natural do mundo, e não há nenhum próprio respeito em agradecer a oportunidade daquele alimento. Isso nós aprendemos com os outros cristãos, que são ou que professam doutrinas levemente ou muito diferentes da que nós professamos. Essa é a segunda parte da nossa titulação. Eu sou espírita, você é católico, você é evangélico, você é pentecostal, você é batista, são nossos irmãos, é uma família. Porque antes dessa dominação vem a primeira e mais importante: somos cristãos. Então nós não disputamos quem é melhor do que quem, ou qual religião é melhor do que qual, porque a disputa não é essa. Se há alguma disputa, é da gente com a gente mesmo. Qual é a capacidade que eu tenho de melhorar-me, de amar-me e amar os outros com a religião que eu abracei? Se essa religião que eu abracei é a doutrina espírita, ela me consola, me explica a minha vida, explica a minha origem, explica o meu destino, o problema do ser, do destino, da dor, que aliás é o nome da obra do mestre filósofo francês Leon Denis. Se essa é a doutrina que eu abracei porque me consola, me deixa mais feliz e mais pleno, eu sou, antes de tudo, cristão, um seguidor do mestre Jesus. E as palavras de Jesus são: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não disse amai-vos os judeus, amai somente os gentios, amai somente sua família. Jesus não disse amai somente aqueles que pensam como você. Amai-vos a todos. E Paulo levou isso para a sua vida, amando a todos, pregando em cidades portuárias, com dramas difíceis de corrupção, de desvarios da sexualidade, e ele mantinha sua postura, tentando abraçar e arregimentar os cristãos, que mesmo com as suas divergências, com as suas diferenças, ele tentava apaziguar, equilibrar através das cartas, das epístolas. Qual faz um adulto com crianças que estão divergindo e estejam brigando, dizendo: oh, meus queridos, vamos fazer assim, vamos fazer dessa outra maneira, vamos fazer as pazes e vamos seguir em frente? Que infantis que somos na seara evolutiva, ainda precisamos muito desses espíritos luminares nos apontando caminhos, mas o caminho já nos foi dado. O caminho é aquele que nós abraçamos antes de sermos de qualquer religião, porque somos cristãos. Então não há um amor desta ou daquela denominação religiosa, há o amor cristão. Sobre isso, o apóstolo Paulo, o Espírito, assina o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15, dizendo o seguinte: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a qual pertençam. Somos todos iguais. Isso vale para a política, isso vale para a economia, isso vale para a religião. Somos cristãos, amamos o próximo como devemos amar a nós mesmos. É a regra áurea das nossas vidas. Tudo ou mais são diferenças filosóficas. Numa oportunidade anterior, nós falamos da calúnia, da mentira, que levam à maledicência, que é um comportamento típico de almas tíbias, de almas enfraquecidas, de almas não devidamente evangelizadas. Nós citamos o exemplo do padre com a moça que se confessou, dizendo que havia amaldiçoado a vida de uma pessoa que ela invejava. Lembram-se? E eu disse que o padre pediu a ela que abrisse um travesseiro ou uma almofada de uma determinada altura e soltasse as plumas, e depois as recolhesse diante daquele vento que soprava. E ela então assim procedeu, voltou ao padre, e o padre lhe perguntou, repetimos apenas para aqueles que não assistiram à nossa exposição anterior, se ela havia recolhido todas as plumas.
Ela disse que não, porque era impossível, o vento soprava relativamente forte. E o padre aproveitou a lição e disse: assim também é a maledicência. Quando nós amaldiçoamos a vida de alguém, quando nós caluniamos alguém, essa calúnia ela vai aos ventos da maldade humana e é recepcionada por ouvidos que estão dispostos a prosseguir distribuindo a mentira, a calúnia e a maledicência. E os resultados são imprevisíveis. Para a justiça de Deus, há um erro muito grave em maldizer a vida alheia e vai haver uma cobrança no tempo através das vias kármicas. Nós sabemos que a história está eivada de exemplos que nos provam o mal muito grande que é a maledicência, que é resultante da inveja, do despeito que a gente costuma ter por pessoas que nem sempre nos fazem mal, ou quase sempre nos fazem mal algum, e possivelmente até nunca tendo feito mal algum, mas só porque nós invejamos a pessoa, só porque nós desejamos ter aquilo que a pessoa tem e não temos, a gente passa a agredir. E às vezes essa agressão é mero resultado de uma ignorância que ainda está muito forte, latente na alma humana. Eu me lembro de um caso de Jerônimo Mendonça, que foi um dos maiores pregadores espíritas de todos os tempos. E eu digo um dos maiores porque não só na fala, mas na exemplificação. Jerônimo, muito jovem ainda, bonito, espadaúdo, era uma atração para as moçoilas casadoras do seu tempo. Ele sofreu um mal muito grave, a artrite reumatoide. E a artrite reumatoide o levou a uma imobilidade, o levou à tetraplegia. Ele ficou com o movimento apenas dos lábios e foi paulatinamente perdendo também a visão. Ao invés dele se revoltar, ele se converteu ao espiritismo, graças ao que Chico Xavier lhe disse, que era resultante dos males que ele houvera praticado no passado. Ele aceitou a corrigência de Deus e se propôs a pregar contra o mal, contra a maledicência, contra a inveja, contra a corrupção que graça no meio humano em todas as pátrias, sem exceção. E Jerônimo ficou muito famoso, fez uma obra extraordinária na cidade de Ituiutaba, ali no Triângulo Mineiro. Eu tive o prazer de pessoalmente conhecer. Impressionante a obra de amor, de caridade que Jerônimo ali fez. E não só pregou, ele deixou livros, deixou exemplos, obras foram escritas, como uma da médica lá de Londrina, que escreveu, a doutora Jane Portela, uma obra chamada O Gigante Deitado, porque verdadeiramente era um gigante, mas ele vivia numa cama adequada ao corpo dele, que já estava em processo muito grave de deformação. E numa determinada oportunidade, ele foi chamado para dar uma entrevista numa emissora de TV em São Paulo. E ele aceitou e foi. Ele queria pregar a doutrina espírita, libertar corações das perdas dos dogmas, das mentiras, dos maus procedimentos dos líderes religiosos dos nossos dias. Porque ele era um exemplo vivo de Cristo no coração. Ele é um exemplo vivo de prática evangélica. E então, enquanto ele esperava nos bastidores para dar a entrevista que ele fora solicitado, ele não se ofereceu, passou um funcionário e então olhou para ele e perguntou a uma pessoa que o acompanhava, o seu primo, que o carregava para cima e para baixo numa Kombi improvisada. E perguntou então, repito, se era ele que ia dar a entrevista. E quando ele soube que aquele pobre, coitado, deformado numa cama improvisada, de madeira muito pesada, ele disse: poxa, mas esse sujeito está mais para adubo do que para qualquer outra coisa. E o Jerônimo ouviu isso. Jerônimo ouviu, ficou muito triste, mas não se deixou aquebrantar, não se deixou aquebrantar de forma alguma, não se deixou vencer, fez a entrevista, que foi um espetáculo. O entrevistador prolongou o tempo por ter achado a entrevista eloquente, muito oportuna, e o funcionário que o chamara de adubo assistiu completamente à entrevista. No final da entrevista, ele, com os olhos muito úmidos, foi e cumprimentou Jerônimo, porque vira que era um ser extraordinário que estava ali naquele corpo que definhava pouco a pouco.
E o Jerônimo, então, em mais uma lição grandiosa da sua alma generosa, disse para ele: não se preocupe, meu, eu te entendo, verdadeiramente eu estou numa condição física que pode ser comparada a adubo. Mas temos que lembrar que o adubo é essencial para a vida. É o adubo que produz os jardins, é o adubo que produz as flores maravilhosas que nos dão as suas cores, as suas pétalas e os seus perfumes. É o adubo que permite surgir a mancheias, o grão nos campos, que embeleze e referte a mesa da nossa alimentação. Portanto, o adubo tem uma importância muito grande. Você não me feriu, pelo contrário, você me elogiou. Eu me senti muito bem na condição de adubo que verdadeiramente, fisicamente eu sou. Aquele pobre funcionário converteu-se ao espiritismo e passou a ter uma admiração extraordinária por esse ser que deixou um verdadeiro rastro de luz. E lembramos que a história nos traz os maus exemplos dos maus sacerdotes desde o tempo do Cristo. Por que é que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado? Por inveja. Por inveja. Foi por inveja que Anás e Caifás, os sacerdotes dominantes daquele período, o levaram à crucificação, semeando maledicência para todos os lados, jogando o povo judeu, o povo hebreu, contra o Cristo. E isso acabou na condição de réu, e Pilatos, que era o representante romano naquele período na região, acabou por lavar as mãos, porque não queria se meter nos problemas religiosos dos judeus naquele período, e isso culminou pela crucificação de Nosso Senhor. Jesus, então, foi vítima de quê? Foi vítima da inveja, foi vítima da maledicência. E foi por isso que o Senhor não poupou críticas construtivas ao povo daquele período. Túmulos caiados, salteadores de viúvas e tantas outras expressões que não nos cabe repetir porque não temos força moral para isso. Mas Jesus pediu que eles se afastassem por praticarem iniquidade e os ameaçou. Repetimos, como dissemos na oportunidade anterior, que haveria muito choro, haveria muito ranger de dente para as pessoas que se deixam levar pela calúnia, pela maledicência, porque esse é um crime muito grave. Olha o que fizeram com Jesus. Foi graças a isso que a humanidade assumiu o mais tenebroso de todos os karmas, por ter colaborado na morte de um ser mais puro que pisou o solo terreno. Daí, meus irmãos, precisamos estar muito atentos para não produzir essas aberrações do comportamento, esses desvios de comportamento, essas manifestações inferiores do nosso processo de agir, de viver, que podem nos levar a esses graus de comprometimento que às vezes exigem muitas vidas para resgatar e que possamos respirar o ar puro novamente, de estarmos bem com a justiça de Deus. Estejamos atentos para não nos deixarmos adoentar, não nos levarmos pela força das trevas que atuam nas mentes invigilantes, levando-nos à maledicência, à intriga, à inveja, à calúnia, como nós tão incansavelmente temos repetido. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.